Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 3, o verso de número 5 ao versículo de número 10. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, verso 5 ao versículo de número 10. Eu estarei fazendo a leitura aqui na versão NAA, tá bom? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, o verso 5 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3, verso 5 ao 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais um domingo, podermos nos encontrar diante da pregação da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que essa pregação tem sido o alimento para as nossas vidas. Tem sido, Senhor, o meio que Tu tem utilizado para nos fazer Te amar mais, nos fazer odiar mais o pecado e amar mais o Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos Te pedir que a Tua obra de santificação, a Tua obra de regeneração, possa se dar mediante a exposição da Tua palavra e a operação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Que Tu venha, Senhor, a falar conosco, que Tu venha, Senhor, nos fazer sair compreendendo melhor o livro que Tu preservaste até nós. Mas que venhamos sair daqui mudados pelo poder do Espírito, ó Pai. É assim que nós Te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos de vocês já viram alguma entrevista de alguém que cometeu algum crime, ou uma série de crime, e vem um repórter e pergunta para ele: você se arrepende do que fez? Aí o rapaz responde: eu não me arrependo de nada na minha vida. Sei quantos de vocês já pararam para pensar: como é que uma criatura dessa fez o que fez e sequer se arrepende? Não é que ele vai parar de ser, não é que ele vai deixar de ser punido, nem sofrer as sanções e as penalidades da lei. Mas muitas pessoas sequer conseguem reconhecer os seus erros e se arrependerem, pelo menos da boca para fora, daquilo que tem cometido. Eu não sei quantos de vocês já ouviram de artistas ou de pessoas que estão à volta de vocês dizerem a mesma coisa: eu não me arrependo de nada que fiz na minha vida. O que eu fiz, eu fiz. Que estranho. Como é que uma pessoa consegue passar a sua vida todinha aqui na terra e não se arrepende de nada do que fez? Muitas pessoas acham que arrependimento é sinal de fraqueza.
Arrependimento é sinal de que você não é tão forte como o mundo espera que você seja. Eu não me arrependo de nada, não. Eu sou uma pessoa de personalidade. Se eu fiz alguma coisa de errada, eu fiz. Mas me arrepender, não me arrependo de nada, não. Eu não voltaria a fazer. Isso é arrependimento, tá? Eu não voltaria a fazer. Mas assim, eu não me arrependo, não. Arrependimento hoje tem uma conotação, traz uma ideia de fraqueza, de vulnerabilidade. E a gente vive numa época onde as pessoas não querem se demonstrar vulneráveis. Na verdade, o ser humano não quer ser visto como um ser humano vulnerável. Mas sim como um ser humano forte, que consegue vencer as suas próprias lutas e que tem o poder para aquilo que ele quer conquistar em si mesmo. O texto que nós acabamos de ler nesta noite trata justamente sobre o arrependimento. A palavra arrependimento aparece 4 vezes, do versículo 8 ao versículo número 10, mostrando assim que essa é a grande temática desse texto que nós acabamos de ler, que vai do verso 5 ao versículo de número 10. O tema da nossa mensagem hoje é arrependimento, o meio de Deus nos libertar da destruição. Arrependimento, o meio de Deus nos libertar da destruição. Comentando sobre essa passagem bíblica, Hugh Martin diz assim: uma cidade grande e orgulhosa, repentinamente lançada na mais profunda humilhação, desde os maiores de seus habitantes até os menores, desde o rei no trono até o cidadão mais pervertido. É um espetáculo para o qual, creio eu, diz ele, a história não oferece paralelo. Muitas vezes, cidades, países e comunidades se dedicaram com quase unanimidade à humilhação e ao jejum. Mas não sabemos de nenhum evento que se compare ao jejum e ao arrependimento de Nínive. Estamos diante de uma passagem extremamente importante para todo o restante da palavra de Deus. Arrependimento, o meio de Deus nos libertar da destruição. A primeira coisa que podemos aprender está no versículo de número 5. O arrependimento generalizado. Arrependimento generalizado. Veja o que diz o versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. É importante relembrar de modo bem sucinto o que a gente vem falando em vários sermões. Os assírios, do qual Nínive, os cidadãos de Nínive faziam parte, a nação assíria, era uma nação extremamente perversa, cruel. Quando eles lutavam as suas batalhas, eles não só simplesmente venciam as suas batalhas, mas faziam crueldades com aquelas pessoas derrotadas. A gente já mencionou várias dessas crueldades, como por exemplo, desmembrar um braço de uma pessoa, cortá-lo com a espada e tentar apertar a mão daquela pessoa sem o braço. Olha, está sem braço? Eu acho que é isso, aperta a minha mão. Então, eles debochavam da própria crueldade que eles faziam. Era uma nação extremamente ímpia e cruel. Tendo dito isso, é interessante que muitos comentaristas bíblicos têm visto que o contexto social da época muito provavelmente tenha colaborado para que Jonas, ao adentrar a cidade de Nínive, ao pregar a mensagem do juízo do Senhor, que em 40 dias Nínive seria destruída, está no versículo número 4, quando ele proclama essa mensagem, a cidade de Nínive, no versículo 5, se arrepende. Mas muitos dizem, já haviam coisas que estavam acontecendo que acabou facilitando, entre aspas, dando um contexto onde a mensagem de Jonas pode ser bem recebida. Muitas dessas situações que aconteceram na época, provavelmente estavam ocorrendo pragas, fome, revoltas, eclipse. Todas essas coisas que estavam acontecendo no Império da Assíria eram interpretadas no mundo antigo pelas nações
como uma mensagem, um presságio dos deuses. Oxe, um eclipse não era visto como um eclipse. Era um Deus querendo trazer alguma notícia ruim para a gente. Pestes, pragas, era alguma coisa que Deus estava querendo tratar. Os deuses estavam querendo tratar com aquela nação. Quando vem Jonas, sozinho, maltrapilho, acabado de ser cuspido por um grande peixe, entra naquela nação, anunciando uma mensagem de juízo, diz, rapaz, era Deus mesmo querendo falar com a gente. Então, esse contexto social foi, muito provavelmente, a providência do Senhor já trabalhando para que aquele povo pudesse receber a mensagem de Jonas e a sua advertência de juízo. Então, o versículo de número 5, quando a gente chega nesse versículo de número 5, nos surpreende quando a gente começa a entender quem é ou quem eram os ninivitas ou os assírios. Como é que uma nação tão pagã, uma nação tão cruel, veio um profeta, disse uma frase curta, claro, um resumo que o autor faz aqui, e simplesmente toda aquela cidade se converte ao Senhor. Como isso acontece? Comentando sobre esse texto, Tullian diz assim: não há sinal de zombaria, hostilidade ou mesmo indiferença. Atitudes que Jonas poderia facilmente esperar como resposta dos ninivitas à sua mensagem. Ao invés disso, maravilhas das maravilhas, a total receptividade. É algo extraordinário. Você chegar para um povo que zombava do mal, fazia crueldade, ao receber a mensagem do juízo do Senhor, simplesmente recebe de modo imediato. Você esperaria, na perspectiva humana, que essa cidade zombasse de Jonas, apedrejasse Jonas, pegasse Jonas, desse uma coça em Jonas, fizesse algum tipo de crueldade, perversão com Jonas. E Jonas chega com a sua mensagem de juízo. E eles, de modo surpreendente, aceitam de imediato aquilo que Jonas estava anunciando. Diz o texto bíblico que os ninivitas creram no Senhor. Eles creram na mensagem que estava sendo pregada pelo profeta. Ainda hoje há essa necessidade. Nós não somos meros ouvintes da palavra de Deus. Nós devemos ser pessoas que depositamos fé, confiança naquilo que Deus tem falado conosco. É interessante que aqui nesse texto, você percebe que há uma espécie de contexto de luto por algumas ações que esses ninivitas fazem. Por exemplo, eles proclamam um jejum. Normalmente, jejum era dado num contexto de luto, de pesar por algum erro, de momento de arrependimento. Não era só essa a única função do jejum no Antigo Testamento. Mas uma das funções do jejum no Antigo Testamento era a demonstração do seu desprazer pelo seu próprio pecado e pelo seu próprio erro. Você externalizava essa sua dor pelo pecado que você cometeu jejuando. E eles então demonstram esse momento de luto, de dor, pelo pecado que eles estavam cometendo diante do Senhor, ao ser anunciado o juízo do Senhor contra eles. Jejuando, diz o texto bíblico. Mas não só isso, diz o texto bíblico que eles se vestem de pano de saco. Pano de saco aqui era um saco áspero. Não é um sacozinho que a gente vê no supermercado. Você bota na cabeça do seu filho, brinca com ele. Era um saco áspero. Era muitas vezes utilizado como roupa para os próprios pobres. Pessoas ricas não utilizavam esse tipo de roupa. Então, se vestir de pano de saco era um ato de humilhação. Era um ato de reconhecimento de que você é uma pessoa completamente nada diante do Senhor. Era uma externalização do seu pesar diante do Senhor. Jejum e vestir-se de pano de saco era uma demonstração de que você estava, eu estou diante do Senhor pesaroso. Eu estou diante do Senhor em luto pela minha vida pecaminosa. Mas diz o texto bíblico que desde o maior até o menor se arrependeram e se lançaram em fé diante do Senhor.
Há provavelmente duas perspectivas sobre o que seria esse do maior ao menor. A primeira é num sentido social, de classes. Tanto o mais rico como o mais pobre se lançam em arrependimento diante do Senhor. E a outra é de idade. Tanto pessoas velhas como pessoas novas estavam se humilhando diante do Senhor. Talvez essas duas coisas estejam em vista aqui. Tanto a questão socioeconômica, tanto quanto a questão da própria idade. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, estavam agora se lançando em arrependimento diante do Senhor. Era um arrependimento generalizado. Todo mundo agora estava depositando fé no Senhor Jesus Cristo. Comentando sobre esse texto, Jacques Ellul diz assim: Nínive, com sua vocação totalmente guerreira, acusa a si própria de violência. Nínive, que se orgulhava do seu poder e de sua invencibilidade, deixa de ser ela mesma quando se humilha. Como eu tinha mencionado no início, as pessoas hoje têm dificuldade de dizer, eu me arrependo do que fiz, porque arrependimento traz a ideia de vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa errante. Eu deveria ter feito uma coisa certa e eu errei. Eu pisei na bola. Agora pense numa nação guerreira, cruel, ter que reconhecer o seu status de uma nação humilhada, uma nação distante do Senhor e que merece a ira de Deus. Eles agora, coletivamente, dizem, nós não estamos mais agora usando o poder do nosso braço. Nós queremos nos humilhar e demonstrar que diante de Deus e da mensagem do Senhor, nós não somos absolutamente nada. No versículo de número 6 a 8, nós podemos observar o arrependimento decretado. Se em primeiro lugar nós vimos o arrependimento generalizado, em segundo lugar, o arrependimento decretado. Veja o que diz o versículo de número 6 em diante. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Até esse momento do versículo número 8. Alguns comentaristas bíblicos têm dito que o versículo número 5 é um resumo do que é o versículo de número 6 até o versículo de número 10. Então, o versículo número 5 diz que o povo ouviu a mensagem de Nínive e creu naquela mensagem, tanto grande como pequeno, se vestiram de pano de saco e jejuaram. O versículo número 6 agora vai dizer como isso aconteceu nos mínimos detalhes. Então, o versículo número 6 em diante, para alguns comentaristas bíblicos, nada mais é do que um desdobrar do que foi sintetizado no versículo número 5. Certo? Então, diz o texto bíblico que o rei, assentado sobre cinzas. Essa ideia de um rei assentado sobre cinzas traz a ideia de que esse rei agora não está mais no seu trono. Diz o texto bíblico que esse rei, ele tira o seu traje real e veste-se também de pano de saco, jejuma e sai do seu trono. Ele agora não está mais no seu trono. Ele deixou as suas vestes reais. Deixar as vestes reais aqui, para esse rei, não é um mero trocar de roupa porque eu vou para o culto hoje à noite. Eu estava em casa, está dando a hora do culto, eu troquei de roupa. A ideia aqui traz um simbolismo que agora ele deixa de ser o rei daquela nação para que o próprio Deus de Israel possa ser o rei não só da nação, mas como da vida dele mesmo. Então esse rei aqui, mais uma vez, exemplifica um ato de total humilhação diante do Senhor. Ele não vai dando carteirada diante de Deus. Quem é esse profeta aí para estar vindo dentro da minha nação? Ele tem um passaporte, e o que é que ele está fazendo aqui invadindo a minha nação?
Pode mandar deportar. Não. Ao ouvir a mensagem de juízo que Jonas trouxe, ele foi o primeiro a reconhecer o seu pecado, a reconhecer a sua condição de miserabilidade, a deixar o seu poder humano para que o próprio Deus pudesse reinar em sua vida e sobre a sua própria nação. Comentando sobre isso, Calvino diz assim: precisamos ter em mente que essas coisas nos são apresentadas como sinais externos de arrependimento, que, quando falsos, provocam nada além do que a ira de Deus. Perceba que até aqui o que tem são externalizações do arrependimento. É rei se vestindo de pano de saco, é se colocando no pó e na cinza, é rei jejuando, é a nação jejuando, é ele decretando um jejum nacional, um arrependimento nacional. Mas ainda assim, se isso não fosse seguido de arrependimento e fé interior, não valeria de nada. Veja o que diz o versículo de número 7. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Quando a gente lê esse texto, parece um pouco estranho, né? O rei decreta um arrependimento nacional, mas com isso ele não só decreta o arrependimento por parte das pessoas, mas dos próprios animais. Ele quer que os animais também se arrependam. É um negócio meio estranho, né? Você chegar para o seu doguinho: olha, se arrepende de você ter mordido a sua dona, viu? E você faz uma oração por ele? Um negócio meio estranho, né? O que deveria estar por trás da mentalidade desse rei? O ponto é que, ao longo da história da igreja, já houve muitos reis que se declararam cristãos, e a partir do momento que eles saíram do paganismo, se declararam cristãos, ele queria que, por meio de um decreto, toda a sua nação se tornasse cristã também. E aí, houve muito paganismo dentro das nossas igrejas. Como é que um rei se converte e acha que por meio de um decreto vai criar arrependimento para a nação toda? Já imaginou? O presidente da nossa república manda uma medida provisória, todo mundo agora deve ser cristão. Pelo menos durante 3 meses. Se eu não me engano, a medida provisória durante 3 meses. Existe isso. Como é que a pessoa se converte por meio de um decreto real? Sendo que a conversão é algo interior. E como eu disse, ao longo da história da igreja, houve momentos onde os reis se convertiam e queria que toda a nação se convertesse. Moral da história, as pessoas adentravam as igrejas cristãs com todas as suas crenças pagãs e inseriam todo tipo de coisa errada dentro da igreja. Não é o caso aqui, como a gente vai ver. Mas ao longo da história da igreja, houve esse tipo de erro e acabou saindo de coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Mas o que significa esses animais estarem incluídos no decreto real? Comentando sobre isso, Calvino nos ajuda ao dizer que o Deus que comanda a tempestade era o Deus que estava também, nesse momento, querendo que toda a nação se submetesse ao seu domínio. Assim como o pecado atingiu toda a raça humana, mas não só a raça humana. O pecado atingiu todo o quê? Toda a criação. A Nínive que seria destruída não seria tão simplesmente a Nínive dos seres humanos. Seria toda a Nínive que seria destruída, inclusive os animais.
E se os animais participariam da destruição, caso não houvesse arrependimento dos ninivitas, então os animais deveriam também participar, por assim dizer, do arrependimento. Os animais agora simbolizariam que não só o povo, mas toda a nação estaria agora diante do Senhor. Diz o texto bíblico que eles se vestiram também. Já imaginou? Os pets andando todo vestidozinho de pós-cinza. A gente vê os pets hoje de lacinho, camisa de time. Agora imagina aquela época. Todo mundo vestido com panos de saco, saindo pelas ruas com seus bois, com seus animais, como sinal de arrependimento. Calvino ainda diz assim, isso era para lembrar aos próprios criadores daqueles animais que eles não se arrependessem, que toda a nação estava em luto diante do juízo do Senhor. Era um simbolismo que o rei queria passar. Olha, não é que os animais se convertem, mas veja, olhe para eles. A gente não está no momento normal da nossa nação. Ninguém vê um animal vestido de pano de saco. Mas se um animal está vestido de pano de saco, é porque alguma coisa está errada nessa nação. E isso era um lembrete para os próprios cidadãos daquela cidade, que toda Nínive estaria agora debaixo do juízo e, consequentemente, da lamentação por ter pecado contra o Senhor. O versículo de número 8 ao versículo de número 10 nos fala sobre o arrependimento internalizado. Veja o que diz o versículo número 8, a última metade, até o versículo número 10. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Diz o decreto do rei. Quem sabe, talvez, se volte e mude de ideia. Então, se afaste, Deus se volte, que talvez Deus se volte e mude de ideia. Então, se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Nós vimos então que o povo de Deus, ou o povo de Nínive, se arrepende de modo generalizado, que há um decreto de um rei para que toda a nação se submetesse à ordenança externalizada do arrependimento, mas que não só ficou simplesmente no lado exterior. O povo agora teria que interiormente se arrepender dos seus maus caminhos e se lançar em confiança para que Deus, talvez, não mandasse a destruição para aquela nação. Esse texto, então, nos fala sobre a renúncia do pecado. Esse texto, ao nos dizer que o povo deveria se converter dos seus maus caminhos, está falando no original hebraico de arrependimento. O que seria arrependimento? Comentando sobre o que seria arrependimento, o N. Gruden define da seguinte forma: arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado, é renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. O que é arrependimento? Mais uma vez, arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado, é renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Isso é o que é o verdadeiro arrependimento. E o rei queria que o povo não simplesmente se vestisse de pano de saco, não simplesmente jejuassem, mas internamente aquilo ali fosse compatível com o que eles estavam fazendo no seu lado externo. Ele queria que o povo se convertesse do seu mau caminho, das suas más ações, e se voltassem para Deus. Uma coisa é arrependimento verdadeiro, e outra coisa é o que nós chamamos hoje de remorso. Há duas vidas que ilustram essas duas realidades: a vida de Pedro e a vida de Judas. Veja que Judas, ele, ao trair Jesus, chega um momento que ele parece que está se arrependendo. Ele
vê-se numa situação que ele sabe que fez algo errado, um elemento fundamental do que é o arrependimento, você reconhecer que você fez algo errado, mas ele não se volta para Cristo em obediência. Isso é o verdadeiro arrependimento. Não é só reconhecer que você está errado. É você reconhecer que você está errado, mas se voltar para Jesus em obediência. Esse é o verdadeiro arrependimento. Judas não faz isso. Ele simplesmente se mata e dá cabo à sua vida. E isso não é arrependimento, isso é remorso. O verdadeiro arrependimento é demonstrado pela vida de Pedro, que nega ao Senhor Jesus no momento do ministério de Jesus. Lá em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo número 23, posso estar enganado, diz o texto bíblico que Jesus estava reunido com os seus discípulos, e ele disse que iria sofrer, morrer, e que todos os seus discípulos o iam abandonar. Os discípulos ficaram meio, oxe, não, a gente não vai te abandonar. Mas Pedro, sempre Pedro, disse assim, eu jamais te abandonarei. Todos podem te abandonar, mas eu jamais. Jesus disse, olha, as ovelhas, o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. E depois ele diz, Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. A gente sabe da história. Pedro então nega ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E então ele lembra do que Jesus tinha dito e sai então desesperado, porque tinha pecado contra o Senhor. Num determinado momento, Jesus aparece para ele depois de ressurreto, e ele diz, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Ele apacenta minhas ovelhas. Ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse, oxe, 3 vezes, o negócio daqui está feioso. Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Diante da restauração que Jesus Cristo deu à vida de Pedro, Pedro não foi se matar. Pedro agora estava sendo confrontado com o seu pecado, mas não estava sendo confrontado com o seu pecado para que ele fugisse de Jesus, mas para que ele fosse restaurado por Jesus. Tu me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro disse, 3 vezes ele me perguntou e eu neguei ele 3 vezes. Eu acho que ele não está acreditando no meu amor, não. Mas o ponto é que Pedro, então, entende o amor inefável de Jesus. E quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, está Pedro ousado, junto com João, pregando a palavra de Deus diante dos judeus e sendo colocado até a sua própria vida em risco de morrer. O que aconteceu? Pedro foi verdadeiramente restaurado. Ele se arrependeu dos seus pecados e agora estava vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Essa é a diferença entre um homem que vive uma vida de remorso e um homem que vive uma vida de arrependimento diante do Senhor. Mas o arrependimento, irmãos, não é algo que é produzido pelo homem. O arrependimento não é uma força que você faz. Deixa eu fazer uma força aqui. Me arrependi. Não é uma coisa que você fica pensando, deixa eu ver aqui na minha mente, arrependimento. O arrependimento não é algo que é produzido pelo homem. O arrependimento na Bíblia é algo que é produzido em Deus, por Deus em nossa vida. É obra do Senhor, não obra nossa. 2 Timóteo, capítulo de número 24, capítulo número 2, o verso 24 ao verso de número 25, diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. É Deus quem concede o arrependimento. O arrependimento dos ninivitas é surpreendente porque é Deus quem faz aquela obra. Não é uma obra simplesmente porque os ninivitas agora estavam diante de uma mensagem. Não. Muitas nações hoje escutam a mensagem do juízo do Senhor para aqueles que não se entregam a Jesus e não se arrependem. A nação ninivita se arrependeu porque Deus concedeu o arrependimento para a vida. Atos capítulo de número 11 e o verso 18 diz assim: E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus
concedido o arrependimento para a vida. Isso é Pedro que está dizendo. Aos gentios também foi dado o arrependimento para a vida. O arrependimento não é dado a todos. Muitos arminianos acham que a eleição do Senhor é com base numa fé e no arrependimento previsto. Então, antes de criar o mundo, Deus foi lá, porque Ele conhece o futuro, Ele foi lá na frente e disse, eita, aquele homem vai exercer fé e arrependimento, eu vou escolhê-lo. Pum, aí escolhe. O texto bíblico diz que o arrependimento é dado pelo próprio Deus. O arrependimento não é algo produzido pelo homem. O arrependimento não é algo dado a toda a humanidade, porque se toda a humanidade tivesse arrependimento, todos estavam agora diante do Senhor, arrependidos e salvos. O arrependimento, a condição pela qual eu e você somos salvos, o arrependimento e a fé, é dado pelo próprio Deus. Essas condições são exigidas minha e de sua vida, mas é o próprio Deus quem concede aquilo que Ele exige. Deus concede aquilo que Ele exige. Ele exige de mim e você arrependimento, e Ele concede a mim e você arrependimento e fé. É obra do Senhor, não é obra simplesmente do exercício do nosso livre-arbítrio pela graça preveniente que foi dada a todo ser humano. Se todo ser humano tivesse a graça de ter o arrependimento e a fé, todo ser humano seria salvo. Mas aprove a Deus, pela sua infinita misericórdia, assim como alcançou a cidade de Nínive, ter alcançado a minha e a sua vida. Comentando sobre o arrependimento, Richard Phillips diz assim: o arrependimento verdadeiro é o arrependimento evangélico. Ele é provocado não só pelo medo da ira, mas também pela esperança da graça. Esse é o verdadeiro arrependimento. É um arrependimento que tem medo do inferno, mas também tem a esperança de viver eternamente com o Senhor. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. O arrependimento verdadeiro, ele quer fugir da ira vindoura, mas ao mesmo tempo quer se aproximar da graça esperançosa do Senhor, prometida para os novos céus e a nova terra, eternamente com Ele. E o versículo número 9 nos mostra que misericórdia pedida não é misericórdia exigida. Misericórdia pedida não é misericórdia exigida. Veja o que diz o versículo 9. Quem sabe, olha, nós devemos nos voltar dos nossos maus caminhos, buscar fortemente ao Senhor, diz o rei. Aí ele diz, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. O rei, ele reconhece que não tem qualquer coisa para exigir diante de Deus. Você não pode exigir alguma coisa diante de Deus. Eu não posso exigir alguma coisa diante do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Porque são dons da graça do Senhor, é misericórdia de Deus. E o rei reconhece isso. Recentemente eu estava com um amigo meu, e ele estava em busca de um carro para comprar. E ao chegar lá, o negócio era tão fácil que eu digo, meu Deus do céu, para que eu fui comprar o meu com tanta burocracia? Tanta coisa eu fui fazer, eu disse, que negócio fácil. Eu cheguei e terminou, aí o cara disse, não, é só você dar tanto. Eu disse, que facilidade, meu irmão, para você comprar um carro. É assim, é? Ele é. No banco você pagaria tanto, com a gente você paga tanto. Eu disse, meu irmão, que negócio bom. Terminou, eu acho que a explicação foi em 5 minutos. Ou seja, como é que você vai comprar um carro e em 5 minutos o cara já resolve o problema de comprar um carro? Aí terminou lá, ele disse, pronto, tá bom, eu vou ver se eu consigo um dinheiro para dar a entrada e vem aqui. Aí no carro ele disse, meu irmão, tu achou muito fácil, não? Eu disse, meu irmão, confesso que eu achei fácil. Eu disse, meu irmão, tá fácil demais para ser verdade isso aí, meu irmão. Não existe almoço grátis, não. Mas sei lá, meu irmão, pode ser que o Senhor esteja, sabe, fazendo assim. E eu disse, na verdade, pode ser que o Senhor esteja lhe dizendo por minha boca que você está sendo enganado. Aí ele pegou e fez assim, eu vou pedir um dinheiro emprestado a uma amiga minha. Se ela me der, é porque o Senhor quer que eu tire esse carro. Eu digo, ah, tá. Ele colocou um plano. E se Deus fizesse conforme aquele plano, é porque Deus estava dizendo, vai em frente. Eu disse, meu irmão, ele se diz que tu adora o Deus da Bíblia mesmo? Eu disse, claro, eu disse, e como é que tu coloca uma condição do qual Deus tem que se encaixar?
Não é tu que tem que se encaixar nas ordenanças do Senhor, não. Então quer dizer que se ela te der, tu vai, pega, compra, leva um fumo, aí tu vai lá em Deus e diz, eu disse, não foi Deus? Como é que a gente pode chegar diante do Senhor e fazer isso? Veja o que o rei disse ao se converter. Quem sabe, talvez, Deus, a gente não tem nada para exigir diante do Senhor, colocar condições diante de Deus. Deus, se uma menina aparecer ali com pirulito amarelo, então é o Senhor que está, aparece a menina com pirulito amarelo, aí vem. Aí o casamento está errado. Senhor, eu disse pirulito amarelo, o Senhor botou pirulito amarelo, agora é culpa do Senhor. A gente não deve colocar condições para que Deus possa trabalhar de conformidade com o que a gente quer. Nós devemos nos submeter às ordenanças claras do Senhor e interpretar as circunstâncias de conformidade ao que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos ter cuidado para não fazer de Deus um Deus subordinado à nossa vontade, o que não é de maneira alguma o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não se subordina aos nossos caprichos. Nós que devemos nos submeter à vontade revelada do Senhor. O que tem tu que não tinham recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido, diz o apóstolo Paulo? Tudo que tu tens já é de Deus. Tu não tem o que exigir absolutamente nada do Senhor. E esse rei reconhece. Nós estamos numa situação calamitosa. Nós estamos diante do Senhor completamente debaixo da sua ira, porque merecemos isso. Mas vamos nos voltar ao Senhor. Quem sabe Ele não se compadece de nós. Ele é soberano. Ele faz como Ele quer. Tulian, comentando esse texto, diz assim: o rei não defende Nínive, dizendo que o seu povo não é merecedor da ira prometida por Deus. Não, ele reconhece que o mal e a violência estão nas mãos de cada homem. O rei compreende um fato universal, quando Deus está verdadeiramente irado em relação a qualquer uma de suas criaturas. Elas podem legitimamente esperar perecer. O rei entende isso perfeitamente. Diz o texto bíblico no versículo número 10, e nós iremos ter um sermão só para explicar esse versículo. Diz assim: Deus viu o que fizera, como se convertera do seu mau caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Em algumas Bíblias devem ter: e Deus se arrependeu do mal que faria contra Nínive. Embora a gente venha tratar de um sermão só sobre esse versículo, o ponto aqui é que Deus agora não iria destruir essa nação ímpia e pecadora, porque eles verdadeiramente se lançaram em fé e arrependimento diante do Senhor. Deus decretou desde a eternidade que todos aqueles que Ele já elegeu antes da fundação do mundo, que crescem nele, arrependessem dos seus pecados, eles sairiam de um caminho de destruição para um caminho de vida eterna. Deus não foi pego de surpresa, meu irmão. Deus, desde a eternidade, já colocou que todos que se arrependem e que todos que exercem fé estarão entre aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para viverem para a sua glória. Há uma discussão muito grande diante desse texto que nós acabamos de ler, se o arrependimento de Nínive foi um arrependimento verdadeiro ou não. A maioria dos comentaristas bíblicos, pasmem, eles defendem que Nínive aqui não se converte ao único Deus verdadeiro de Israel. Aqui é meramente uma conversão social. O que seria isso? O povo de Nínive estava se convertendo dos males horizontais que estavam fazendo. Como eles eram muito cruéis com as outras nações, então eles estavam dizendo que, olha, a gente não vai fazer mais essa maldade não. Mas isso não significa dizer, dizem a maioria dos comentaristas bíblicos, que isso significa dizer que ele agora só está adorando ao Deus de Israel. Em momento nenhum diz isso o comentário bíblico. Eles dizem aqui no texto que estão só adorando ao Deus de Israel. Tim Keller coloca algumas teses para defender essa ideia que a nação de Nínive não se converte ao único Deus de Israel, mas simplesmente abandona os seus pecados horizontais, as suas maldades, e Deus não manda destruição.
Pronto. É só isso. Não é salvação eterna. Não é que o povo de Nínive realmente se converteu e se lançou em fé e confiança verdadeira e salvífica diante do Senhor. Ele vai dizer os argumentos. Ele diz, olha, a palavra que os ninivitas usam no texto para Deus é o termo genérico. Não é o nome pessoal e aliancístico de Deus, Yahvé. Por exemplo, lá no capítulo número 1, quando diz o texto bíblico que o povo se converteu, os marinheiros se converteram a Deus, diz que eles adoraram ao Senhor. A palavra utilizada ali para Senhor é a palavra Yahvé, o Deus da aliança. Mas quando os ninivitas se convertem aqui, não diz o texto bíblico que eles adoraram a Yahvé, mas sim ao Deus de Israel. A Deus, a Elohim no original hebraico. Então a ideia aqui é que eles simplesmente estão adorando mais um Deus, e não ao único Deus Yahvé, o Deus da aliança. Segundo lugar, não há menção sobre os moradores de Nínive terem abandonado os seus deuses e ídolos. Lá no capítulo número 1, diz o texto bíblico que os marinheiros fizeram o quê? Adoraram ao Senhor, fizeram votos e ofereceram sacrifícios. Aqui não tem dito isso. Terceiro lugar, eles não ofereceram sacrifício ao Senhor, nem houve qualquer rito de circuncisão, que era o que acontecia normalmente. Uma pessoa se convertia, normalmente acontecia o rito da circuncisão. Violência, mencionada no capítulo número 8, que nós nos convertamos dos maus caminhos, vai dizer o rei, e nos lancemos a Deus. Esses maus caminhos é simplesmente violência horizontal. Não tem nada a ver com pecado contra Deus diretamente. Claro que a violência horizontal tem a ver com pecado contra Deus. Mas não é diretamente você pensando no único Deus de Israel. Mas simplesmente pensando nos males sociais que você estava causando. Segundo Tim Keller. Em quinto e último lugar, segundo essa visão que diz que não há um verdadeiro arrependimento salvífico e o povo de Nínive se converte verdadeiramente ao Senhor e hoje está com o Senhor na eternidade, eles dizem, não, eles não estão com o Senhor na eternidade, eles são idólatras. Christopher Wright, que é um estudioso do Antigo Testamento, ele diz que no Antigo Testamento, quando o israelita se dirige às nações pagãs, a condenação é tipicamente voltada para a sua perversidade moral e social. Então, Nínive não seria diferente. É simplesmente uma condenação da moralidade que eles estão fazendo, coisa feia que vocês estão fazendo, sendo corruptos, roubando dinheiro no Congresso. Parem com isso. É só simplesmente uma lição de moral cívica. Não tem a ver necessariamente com chamar aquele povo para uma aliança ao Deus único e verdadeiro. Lembre-se que as nações naquela época tinham vários deuses. Inserir o Deus de Israel como mais um Deus, para eles não fazia diferença alguma. Eu tenho 20, vou botar 21. Mas isso não seria adoração verdadeira. Você incluir Deus como mais um no seu panteão, na sua mistura de deuses. Entretanto, depois de ter demonstrado todos os argumentos que são levantados aqui para dizer que não houve um arrependimento verdadeiro, salvífico da nação de Nínive e hoje eles estão com o Senhor, eu quero citar simplesmente um texto bíblico. Deixa eu citar Tim Keller, o que ele diz sobre isso. No entanto, o texto bíblico não nos diz que Deus enviou Jonas com o propósito de converter a população a uma relação de salvação e aliança com ele. Ele estava advertindo sobre o seu comportamento violento e maligno e as inevitáveis consequências caso não cedessem e mudassem. Então, todo esse argumento que eu disse para vocês aqui é para dizer assim, a maioria dos comentaristas bíblicos defendem que aqui não há uma conversão verdadeira da cidade de Nínive. É uma conversão simplesmente dos males sociais. Não vou mais ser corrupto. Não vou mais roubar no Congresso. Vamos fazer as coisas certinhas para que Deus não mande a destruição? Pronto, só isso. Não há nenhum compromisso pessoal dos ninivitas com o Senhor. Entretanto, Lucas capítulo de número 11 e o verso 32 diz assim. Isso é Jesus, tá? Jesus falando. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Interessante, né? Jesus cita os ninivitas como pessoas que o quê? Se arrependeram. Mas não só isso. Os ninivitas se arrependeram e vocês não se arrependem. De modo que no dia do juízo, no último dia, quando será separado de modo definitivo ímpios e salvos, os ninivitas estarão de que lado?
dos salvos. Eles julgarão vocês, porque eles se arrependeram e vocês não se arrependeram. O próprio Jesus está dizendo que o arrependimento dos ninivitas é tão verdadeiro que no dia do juízo ele vai estar entre aqueles que vão julgar os não arrependidos. Os que receberão o juízo eterno do Senhor. E eles não receberão. De modo um tanto quanto inexplicável, os comentaristas bíblicos não falam nada sobre esse versículo de Jesus. Porque quem mais interpreta melhor o Antigo Testamento, senão o próprio Jesus? Jesus diz claramente que o povo se arrependeu. Os ninivitas se arrependeram de modo que vocês não se arrependeram e receberão o juízo. E eles estarão lá para demonstrar que foram arrependidos e vocês não. Aqui há o maior avivamento que se tem notícia da história da igreja. Pode ter havido algum avivamento maior, tá, mas registrado que uma nação tinha se convertido 120 mil pessoas, como tem no capítulo número 4, num único dia. Não existe precedente na história do cristianismo e na história do povo de Deus. Foi a maior conversão em massa, o maior avivamento que já aconteceu na história do povo de Deus. O povo de Nínive, aquele povo cruel e pagão, estava agora se voltando verdadeiramente ao Senhor. Diante de tudo isso que nós explicamos e acabamos de ler, nós podemos aprender algumas coisas a respeito da palavra de Deus com esses versos que nós lemos. Em primeiro lugar, o tema do arrependimento é tão importante que Jesus, ele começa o seu ministério. A primeira vez que Jesus abre a boca para falar publicamente ao povo, a mensagem que ele usa é: o reino de Deus é chegado entre vós, arrependei-vos e crede. A mensagem do arrependimento é algo fundamental para aqueles que realmente seguem ao Senhor e querem andar nos caminhos do Senhor. Arrependimento é a mensagem mais importante que você pode levar ao mundo. Que o povo se lance dos seus pecados e volte-se para Jesus Cristo em fé. Essa é a mensagem que Jesus proclamou, uma sua primeira mensagem. Segundo lugar, que a gente pode aprender com esse texto, é uma teologia dos animais. A primeira coisa que nós podemos entender está lá em Gênesis. Deus criou tudo bom. Adão peca e toda a estrutura da criação sofre diante do pecado de Adão. A salvação que Deus trouxe para a família de Noé e os animais, ao menos os machos e as fêmeas, mostra como Deus lida com a sua própria criação e a restauração da sua criação. Em Romanos capítulo de número 8, diz que a criação de Deus geme com dores de parto, com expectativa da revelação dos filhos de Deus. Em outras palavras, Romanos está dizendo assim: a criação que foi atingida pelo pecado está doendo, está sofrendo as dores do pecado do homem. Mas ela tem a expectativa que no último dia, quando os filhos de Deus forem revelados, no novo céu e na nova terra, quando Jesus Cristo voltar, a própria criação presente, ela tem expectativa por esse dia, porque ela será a criação do Senhor restaurada. Novo céu, nova terra. Os próprios animais serão de alguma maneira restaurados. Eita, pastor, agora eu estava até triste que meu cachorro morreu. Não estou falando do seu cachorro especificamente. Mas assim como a queda atinge os animais, a salvação do Senhor também recuperará os animais que foram atingidos pelo pecado. Não sei se os que já morreram, mas eu sei que os animais serão partes da restauração do Senhor no novo céu e na nova terra. Isaías deixa isso claro. Que haverá um momento de você brincar com a serpente e não ser mordido pela serpente. O leão estará ao seu lado e não irá lhe atacar. Assim como o mundo atingiu o ser humano e o ser humano vai ser restaurado, o mundo atingiu o pecado e animais participarão do novo céus e da nova terra. Pode ser um negócio estranho, porque a gente tem a mania de sermos pessoas que ficaremos lá nas nuvens. Tem uma rede de nuvem, você fica balançando para lá e para cá. Aí passa. Não é isso, meu irmão. O novo céu e a nova terra é que eu e você habitaremos nesse mundo que foi atingido pelo pecado e que será restaurado
pelo Senhor. O pecado será eliminado e esse mundo será restaurado pelo Senhor. O pecado não vencerá o plano de Deus para esse mundo. Terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento é demonstrado quando colocamos nossa vida sob o governo poderoso do Rei Jesus. Foi só quando o rei entendeu que ele teria que deixar de ser rei para que Deus pudesse reinar na sua nação e na sua vida, que ele realmente recebeu o verdadeiro salvação do Senhor. Assim é eu e você. Todas as vezes que nós nos colocamos no trono da nossa vida, Jesus Cristo é colocado de lado. Nós somos roubadores da glória do Senhor. Nós somos pessoas que queremos mais buscar os nossos próprios interesses do que o interesse do reino do Senhor. Nós queremos estabelecer o nosso primeiro reino em primeiro lugar, para que o reino de Deus, sei lá, em algum momento possa fazer sentido para nós. A palavra de Deus nos convoca a dizer: saia do trono da sua vida e coloque-se diante do Senhor para que Ele possa reinar sobre você. O arrependimento de Nínive é um arrependimento imediato. E isso é algo surpreendente. A gente gosta de protelar tanta coisa, né? A gente protela trabalho da faculdade, a gente protela o momento da gente fazer o almoço, a gente protela o momento de sair com as crianças, a gente protela tanta coisa. Até o arrependimento. Pastor, a palavra foi bíblica, eu sei que eu preciso me arrepender, mas eu já aqui uns 2, 3 dias. Nínive, ao receber a notícia, de modo imediato, eles se convertem e se arrependem dos seus pecados. Comentando sobre isso, o Lansky Brito diz assim: Jonas precisou ser persuadido a obedecer. Israel havia sido confrontado por diversos profetas que suplicavam ao povo que se arrependesse. Ainda assim, eles recusavam-se. Entretanto, os ninivitas receberam apenas um profeta. E não um profeta particularmente obediente naquele momento. E uma frase profética, em contraste com livros inteiros de profecias para os judeus. E ainda assim, se arrependeram imediatamente. O resultado é uma mudança dramática, instantânea de coração. O povo de Israel tinha todo o Antigo Testamento, ou quase todo o Antigo Testamento. Tinha profetas que eram levantados geração após geração e o povo não se convertia. O povo ninivita recebeu um profeta não tanto obediente, não tanto disposto a ouvir a conversão daquela nação. E aquele profeta com a mensagem de Deus foi o meio de voltar-se aquele povo ímpio para os caminhos do Senhor. A bênção de liderança que conduz o povo para mais próximo do Senhor é outra coisa que podemos aprender nesse texto, meus irmãos. Ter uma liderança piedosa é algo que beneficia a minha e a sua vida. Se nós temos nos nossos lares pais que não lideram biblicamente seus filhos, lideranças na igreja que não lidera biblicamente o povo de Deus, nação que não é governada por pessoas que querem seguir as leis do Senhor, não há neutralidade, meu irmão. Porque a gente é um estado laico. E o que é um estado laico? É um estado que, assim, nem é religião, nem é ateísmo, é o quê? É o quê? Não existe neutralidade. Ou é uma nação que submete às leis do Senhor, ou é uma nação que se submete a outras leis que não a lei do Senhor. Não existe neutralidade no mundo. Não existe uma ideia de um Estado laico onde ninguém está exercendo a sua crença. Todo mundo exerce algum tipo de crença ao votar em alguém. Ao achar que aquele político é um político que realmente está de acordo com as suas ideias. Isso é levar a sua crença. Então quer dizer que quando a gente vai votar, a gente não pode levar a nossa crença? A gente tem que deixar de lado porque o nosso Estado é laico. E não votar em políticos que realmente prezem pelos princípios da palavra de Deus. Que honrem o ser humano como realmente o ser humano deve ser honrado, como imagem e semelhança de Deus. Dentre outras coisas. Bendito é a nação que tem um líder piedoso, que está disposto a criar um campo onde a religião bíblica pode ser frutífera e, consequentemente, a humanidade pode desfrutar dessa prosperidade das leis do Senhor. Arrependimento e fruto do Espírito. Você tem lutado com alguma coisa na sua vida que você tem, muitas vezes, sido mais derrotado do que vencedor? Você já parou para pensar que a lista do fruto do Espírito é uma maneira também de você identificar aquilo que precisa ser mudado na sua e na minha vida? E que você deve buscar o Senhor em arrependimento e fé?
Você é longânimo? Você é paciente? Você tem domínio próprio? Você busca a paz? Vá na lista de fruto do Espírito hoje à noite e diga: Senhor, eu sei que isso aqui eu preciso mudar imediatamente. Arrependa-se dos seus pecados. Busque insistentemente ao Senhor, para que Deus, em sua infinita misericórdia, possa conceder a mudança necessária que você e eu precisamos ter. Para finalizarmos, o cuidado com o mero ritualismo externo. Podemos ir à igreja, disse Richard Phillips, podemos ir à igreja e adorá-lo. Podemos recitar liturgias de arrependimento. Podemos oferecer cânticos fervorosos de louvor. Podemos depositar grandes quantias de dinheiro nos cofres da igreja. Podemos nos tornar peritos em teologia. Mas o que Deus deseja ver é uma conversão sincera dos nossos pecados como resultado da nossa crença em sua lei e em seu evangelho. Porque lamentamos sinceramente a maldade dos nossos pecados, porque nos entregamos à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. É isso que Deus espera de mim e você nessa noite. Que não simplesmente venhamos a fazer atos externos de arrependimento. O pastor não vai lhe salvar, os irmãos não irão lhe salvar, então não adianta você externalizar aquilo que você não é no seu interior. Arrependa-se dos seus pecados e lance em confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos chamou a uma vida de arrependimento e fé. A uma vida onde possamos reconhecer os caminhos tortuosos que temos andado. Mas te pedimos, ó Deus, que pelo poder do Espírito Tu crie em nós, gere em nós o verdadeiro arrependimento. Arrependimento esse, ó Deus, que nos faça sair de uma vida de pecado e nos voltar a uma vida de sincera obediência ao Senhor Jesus, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.